Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Moreira e vocês estão em mais uma edição do Consciência e Prática, onde toda semana, todas as terças às 20 horas eu recebo um grande convidado. Obrigado por todos que estão entrando. Não deixem de compartilhar essa live com outras pessoas para elas poderem também ter acesso a essa informação. Teremos a honra de dividir hoje conhecimentos com o Adam. O Adam é um especialista e iremos compartilhar informações voltadas para a farmacologia. Olha o Adam aí, que maravilha. Muito obrigado, meu amigo. Conhecimentos. Hoje, certamente, essa live vai ser imperdível. Muita informação. O Adam é um cara... Fala, Adam! E aí, Tito, tudo bom, querido? Tudo na boa. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Que maravilha, hein? Então, primeiro, eu queria te agradecer por aceitar o convite. Você é um cara que eu gostaria muito de dividir conhecimentos, venho acompanhando o seu trabalho. E então vai ser um grande prazer, não só para mim, mas tenho certeza que para todo mundo, pois é um tema que você domina e que muita gente precisa ter mais conhecimento. Na minha visão, isso precisa ser mais falado, porque tem muita má orientação e, consequentemente, muito comprometimento em quem faz o uso sem saber realmente o que está fazendo. Com certeza, cara. Hoje o maior problema que eu encaro em atendimento é a pessoa chegar fazendo uso de uma série de recursos e não ter a mínima ideia sobre o que é polifarmácia, interação medicamentosa, interação fármaco-nutriente, que foi o tema da minha última live com o Thiago. Então, Excelente. e isso é crucial para a preparação do bodybuilder, mas eu acredito que não somente do bodybuilder, mas até dos nossos pacientes de forma geral, porque é uma realidade, hoje o público recreativo também procura muito o uso de recursos ergogênicos para poder atingir determinado, como é que eu posso dizer assim, Resultado. determinado objetivo. Exato. Concordo plenamente. Hoje, os usuários sem fins competitivos, na minha prática, certamente se destacam, porque muita gente busca essa condição física, só não sobe no palco, vamos se dizer, mas tem uma Sim, rotina de um bodybuilding, né? E, consequentemente, sim. essa é uma Ah, hoje, realidade. Hoje eu trabalho muito com pessoas assim que curtem o lifestyle, mas não têm a vontade necessariamente de chegar até o extremo, que é a necessidade para você chegar ao palco, né? Então, eu gosto de trabalhar com esse tipo de público, mas só que eu acho que chega um certo ponto onde acaba ficando meio que sem objetivo. E você mesmo, como treinador, como consultor, acaba se perguntando se vale a pena o seu cliente estar se submetendo ao uso de determinadas substâncias apenas para um fim meramente estético. Concordo plenamente. E agora eu queria que a gente começasse aterrissando a galera dentro do tema, porque, assim, na minha área, nutrição, a Sim, farmacologia é muito distante. Consequentemente, a gente tem que estudar a parte e certamente os sim, conhecimentos são muito rasos, mesmo assim. Então, por exemplo, nós sabemos de base que a estrutura dos hormônios sexuais são derivados do colesterol sim, e temos o quociente de partição, que é onde você tem sim, aquela parte mais orgânica com a parte mais aquosa, que isso interfere na biodisponibilidade desse sim, fármaco. E eu queria que você comentasse com um pouquinho mais de clareza do que eu falei sobre sim. essa parte introdutória. Tá. O que acontece é o seguinte, então, Rodrigo. Coeficiente de partição é uma medida que nós utilizamos, né? Faz a comparação entre a quantidade de um determinado soluto que consegue se movimentar de um meio aquoso para um meio oleoso, vamos dizer assim. Na verdade, quando a gente trabalha em química mesmo, o coeficiente de partição ele é observado para poder, por exemplo, definir a movimentação de uma partícula entre dois meios de densidades e também de polaridades diferentes. Isso na farmacologia é importante porque vai definir alguns parâmetros farmacocinéticos, como por exemplo o volume aparente de distribuição. Ou seja, quanto que um determinado fármaco pode se encontrar distribuído por diversos tecidos. Nós sabemos que nós temos aí alguns tecidos que são nobres, né? Por exemplo, o testículo, o sistema nervoso, que são protegidos por barreiras especializadas, barreira hematotesticular, barreira hematocefálica, impedindo assim o acesso de determinadas substâncias ou até mesmo
saída, entrada de micro-organismos, coisas do tipo, porque são órgãos nobres, vamos dizer assim. O grande problema é que muitos fármacos, devido à sua natureza, eles conseguem se distribuir por todos esses tecidos, inclusive esses que são protegidos por barreiras. No caso dos esteroides anabolizantes, os seus efeitos centrais, ou seja, no sistema nervoso, são verificados devido à sua estrutura, já que são derivados do colesterol, como a gente disse, podendo se movimentar livremente ali por difusão facilitada, aliás, por difusão simples, perdão, entre os humores para o interior da célula. Tudo bem? Então, Claro. assim, quando a gente pensa em medicamentos, né, de forma geral, a gente pensa onde a gente quer que eles atuem. Infelizmente, hoje, a gente não consegue criar uma molécula ainda que seja direcionada para um tecido específico. Hoje, a gente estuda possivelmente a criação de lipossomos, a nanotecnologia tem estudado cada vez mais esse campo para você conseguir fazer um delivery específico para determinados tecidos, evitando inclusive efeitos colaterais. Alguns dos Perfeito. colaterais dos esteroides são justamente por conta dessa migração para o sistema nervoso, onde eles podem causar um desbalanço ali neurotóxico dos próprios esteroides endógenos, como por exemplo a testosterona ou o estradiol. Perfeito, sensacional. E dando continuidade a essas alterações comportamentais, que são fisiológicas por base, Sim, quais são as principais que você vem percebendo hoje? E certamente, ou na verdade eu acredito que isso é um pouco dose dependente, tanto em tempo de uso quanto em intensidade de uso, né? perfeito. Então, na verdade, assim, dos parâmetros comportamentais que a gente observa hoje com usuários de esteroides, são basicamente aqueles associados às depressões de neurotransmissores como dopamina, serotonina e GABA. E alguns exacerbando, por exemplo, a neurotransmissão por noradrenalina. Mas, na verdade, esses mais associados à noradrenalina são hormônios de natureza catecolaminérgica, nem tanto os esteroides. Então, por exemplo, os derivados beta-adrenérgicos, as anfetaminas, elas têm essa capacidade de modular tanto para cima quanto para baixo a sinalização noradrenérgica. O que explica o seu efeito, por exemplo, de supressão de apetite, certo? Que é comum e hoje ainda é utilizado até mesmo em prática, né? Para controle de obesidade, distúrbios alimentares, entre outras coisas. O Kizimia, por exemplo, é uma associação entre a fentermina e o topiramato, que leva a essa supressão do apetite, mas por superestimulação noradrenérgica pode levar a quadros de mania, é, como é que eu posso dizer, pânico, entre outros, né? Com relação aos esteroides, o que a gente observa é que muito provavelmente os efeitos estão relacionados com uma modulação para baixo desses neurotransmissores, e aí a gente tem, por exemplo, as 19-nor mediando ali a sinalização de dopamina, seja por morte do neurônio dopaminérgico ou por alteração na atividade da monaminoxidase, que é a enzima que vai degradar o, os derivados, né, ou a própria dopamina. E, por exemplo, alguns derivados de testosterona que podem regular para baixo, por exemplo, a serotonina, como, por exemplo, a boldenona, ou, por exemplo, a metandrostenolona, né, o Dianabol. Sensacional. E aí, complementando, porque acho que tem muita gente que não sabe exatamente o que é uma 19-nortestosterona, qual que é realmente Sim, a classe, e tem mais duas, que são as 17 alquiladas e alfa-alquiladas. esterificadas, né? E Isso. aí, Na verdade, assim, essa denominação, ela é didática, ela foi cunhada por um autor em 1969, que é o Vida, que foi quem fez a primeira escala de relação androgenicidade-anabolismo dos esteroides sintéticos. Apesar dessa escala hoje ela já ter caído em desuso por quem já trabalha com essa parte de potência farmacológica, inclusive, o trabalho ele é bem pioneiro, é muito bonito, inclusive, bem elegante, só que
os termos ainda acabam permanecendo em uso, né? Então, por exemplo, 19-NOR são todos os esteroides que perderam o carbono 19. Eles têm essa modificação molecular para poder diminuir o potencial de aromatização. Uma vez que a enzima aromatase, a CYP aromatase, ela inicia o processo de óxido-redução a partir do carbono 19, promovendo a ciclização do anel A do esqueleto fenantrênico, correto? Já Sensacional. as outras famílias, por exemplo, são as derivadas da testosterona, ou seja, são moléculas que sofreram pequenas alterações na própria estrutura da testosterona. Temos ainda uma família virtual, que seria as das 17 alfa-alquiladas, ou seja, qualquer esteroide que possui um carbono ou uma cadeia de carbono associado ao carbono 17 em posição alfa, ou seja, para trás da molécula, certo? Muito bom. E ainda temos os derivados de DHT, ou seja, moléculas que foram criadas para impedir que o composto primário sofresse ação da enzima 5-alfa-redutase. Ou seja, isso, em teoria, diminuiria o efeito de virilização e também os possíveis quadros patológicos associados ao DHT elevado, como, por exemplo, o carcinoma de próstata. Que demais, muito bom, sensacional tudo que você disse. Então, e Sim, complementando, dando sequência a esse raciocínio, eu sim, vejo ainda referências de relação de miotrofia com androgenia, né? Então, de sim. anabolismo com androgenia, colocando 1 para testosterona, eu não, se eu não me engano, 20 para 1 de oxandrolona, não, 12 para 1 de oxandrolona, eu acho. Fala, 500 de 500 de trembolona. fala um pouco mais, por favor. Então, na verdade, isso foi a escala que foi criada pelo Vida, no qual ele fez o seguinte experimento. Então, ele trabalhou com camundongos, onde ele adicionava ao experimento todos os esteroides sintéticos que a gente tem conhecimento até hoje, então tem uma porrada que ele trabalhou, e fez um grupo controle, aquele que não recebeu nada, um grupo tratado com testosterona e um grupo tratado com esteroide sintético. Após um determinado período de administrações, ele sacrifica o animal e faz a pesagem de um músculo específico e também de um órgão androgênico específico. No caso dele, se eu não estou enganado, ele fez a pesagem do músculo eretor do ânus, no Sei. rato, e fez também a pesagem, se eu não estou enganado, acho que foi da próstata mesmo, ou foi da vesícula seminal. E com Boa. base nisso, ele comparou testosterona, placebo e o derivado anabólico androgênico. Então, por exemplo, ele observava que o ratinho com testosterona aumentou o músculo em 10 gramas. O tratado com trembolona aumentou em, sei lá, 500 gramas. Um exemplo bem esdrúxulo, assim, né? Sei. E aí, a partir disso, ele criou essas escalas. Sensacional. Entretanto, como eu havia comentado, né, isso hoje, para quem já trabalha com farmaco, sabe que está em desuso, porque, por exemplo, a própria trembolona é considerada um esteroide de baixa androgenicidade, vem sendo estudada como uma possível terapia de reposição nos casos em que a pessoa apresenta alguma patologia associada, por exemplo, ao androgenismo. Então, como é que eu posso colocar? A própria questão do carcinoma da próstata, correto? Tá. E ainda a gente tem aí outros exemplos, alotestin, né, que é a fluoximesterona, ela é colocada como uma droga extremamente anabólica, só que a gente sabe que em prática ela tem um poder anabólico pífio, entretanto uma androgenicidade extremamente elevada. Por Puta, isso que, péssima. inclusive, exato. Inclusive, ela caiu em desuso na prática clínica, né? Ela foi criada primeiramente para tratar câncer de mama, né? A fluoximesterona. Só que além de ser muito hepatotóxica, ela também trazia essas consequências de virilização e por isso hoje não é mais utilizada. Apenas em off-label, principalmente aí por bodybuilders em fases finais de preparação para campeonatos, ou ainda lutadores, né? Porque ela é uma droga que, devido ao alto grau de androgenicidade, dá muita força, muita raiva, como é colocado pelos usuários.
Eu E não posso dando. dizer porque o alutestina eu nunca fiz uso. Ah, maravilha. Melhor assim, né? Por ter conhecimento, você faz melhores escolhas. É, E dando exato. sequência a possíveis hepatotóxicos e esses estimulantes androgênicos muito fortes, a oximetolona, que é o O Hemogenin, hemogenin. queria que você Sim, fala, é, queria que você falasse os dados mais recentes em relação realmente a essa possível hepatotoxicidade que sempre foi difundida com relação sim. a este fármaco. Então, na verdade, o hemogenin, né, a oximetalona, ela é uma droga que acabou criando essa mística em cima dela, mais por uma questão de telefone sem fio. Na verdade, ela é uma droga que foi ali muito difundida nos anos 80, 90, 2000 pela Sanofi Aventis, né, que é quem distribuiu o hemogenin aqui no Brasil. É uma droga de segunda escolha para tratamento de anemia plástica, onde se pode fazer o uso de dosagens de até 500 miligramas dia. E aí a Caramba! gente se, e aí a gente se pergunta, será que ela é realmente tão tóxica assim? A gente não vê em qualquer estudo, guideline, coisas do tipo que se refiram a essa droga como uma droga de alta hepatotoxicidade. Evidentemente que deve ser feita a monitorização, né? E por essa razão, eu e o Dudu, né, o Carlos Eduardo Halushi, nós Uhum. lançamos, né, nos nossos cursos, né, nós trabalhamos muito juntos, uma escala de hepatotoxicidade, onde o hemogenin ele é praticamente uma droga de baixo risco hepatotóxico, certo? Por prática também, evidente, né? Eu tenho trabalhado bastante com alguns atletas que fazem uso de hemogenin e as enzimas hepáticas não alteram muito acima do baseline, especialmente quando os caras eles fazem um descanso, né, antes da coleta de exames, porque a gente sabe que a própria atividade física pode levar a alteração nos marcadores hepáticos, como TGO, TGP, a própria fosfatase, aumenta a atividade de LDH e por aí vai. Muito legal. E a parte de eritropoiese com hemogenin, você sente um aumento expressivo? Sim, e isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar realmente devido às alterações do hematócrito, que pode aumentar ali a viscosidade do sangue vai, num quadro muito aberrante, poderia trazer consequências aí, como por exemplo, uma trombose ou algo do tipo. Além do hemogenin, a gente verifica muito isso, né, de aumento na eritropoiese, aumento no hematócrito, com o uso de boldenona. E por essa razão, a pessoa que fizer o uso de ambas as drogas, né, por exemplo, num bulk, por exemplo, deveria ficar atenta principalmente a esses parâmetros hematimétricos. Sensacional, mais uma vez. Aí, dando sequência ao raciocínio, vamos lá. Sim, Ó, claro. a parte agora prática em relação à utilização em fases distantes de competição, que a gente pode chamar de Certo. booking off-season. Eu queria que antes Uhum. você contextualizasse que existe uma referência de tempo de meia-vida para as drogas e existe Sim. na farmacologia o chamado janela terapêutica ou algum termo desse conceito que não é levado em consideração ao pé da risca em vários casos no fisiculturismo. Sim. Ó, eu vou te falar assim, eu tive um professor de farmaco, né, aqui na USP, que a gente sempre discutiu muito essas coisas abertas e ele falava, vocês têm sorte que a janela terapêutica de esteroides ela é muito ampla. O que significa isso? A janela terapêutica é um conceito de farmacocinética no qual a gente avalia a mínima concentração para efeito terapêutico e a máxima concentração tolerada antes de se atingir uma faixa de toxicidade, certo? Então a gente sabe que existem aí medicamentos, né, na prática clínica que tem uma janela terapêutica realmente muito restrita, muito estreita, como por exemplo aí a digoxina, Uhum. correto? Ela pode ser pode ser utilizada para tratamentos de distúrbios cardíacos, mas só que com uma dosagem pouco diferente pode trazer consequências catastróficas. Perfeito. Mesmo a própria insulina, né? Quem faz o uso de insulina de forma buscando performance deve tomar muito cuidado, porque a gente sabe que um erro na quantidade de carboidrato ingerido por unidade de insulina pode levar a pessoa para um sono eterno, né? É, sabe. E
Mas isso que é o legal, é que dentro da questão dos esteroides, a faixa terapêutica realmente é muito ampla. Então, por exemplo, dentro da prática clínica, a gente pode trabalhar, vou colocar testosterona porque tem mais dados, né? Desde dosagens semanais de 100 miligramas de enantato ou cipionato de testosterona, que nos rende ali em média 70 miligramas de testosterona livre, e isso seria o suficiente para uma dosagem de TRT, ou seja, de terapia de reposição, mantendo as concentrações ali dentro da faixa fisiológica. Mas a gente sabe que tem diversos aí atletas, né? E aí eu não falo só de fisiculturismo, né? A gente sabe que um dos esportes que mais consome doping no mundo é o ciclismo e o atletismo. As dosagens vão até 2.000 miligramas semanais, entre dosagens mais absurdas possíveis, né? E tirando aí as consequências que a gente pode observar, como alteração no colesterol, ou ainda pressão arterial um pouco, né? Geralmente não são alterações que realmente possam ser incompatíveis com a vida. Um exemplo de esteroide que a gente sabe que tem uma faixa terapêutica bem restrita é o próprio Alotestin, a fluoximisterona, devido à sua altíssima hepatotoxicidade. Ou seja, dosagens ali de 30 miligramas por dia já podem trazer consequências bem drásticas ali para o fígado. E isso pode trazer, o surgimento de um adenoma hepatocelular, como a gente tem visto bastante nos dias de hoje. Complicado. Não, e essa parte de absorção parcial, muito legal, porque essa informação é um pouco distante de todo mundo. Eu Sim. né? E você vê uma diferença significativa entre as classes de esteroides anabolizantes em relação à sua biodisponibilidade, de acordo com o que você administra? Olha, na verdade, a gente observa pouca coisa com relação a isso, né, em alterações de biodisponibilidade. Na verdade, o que nós sabemos, né, mas isso, eu tenho algumas hipóteses, né, por regulação alostérica, bioquímica, mas o que a gente observa é que o uso de derivados de DHT ali junto no ciclo, acaba aumentando a biodisponibilidade de outros esteroides devido à capacidade do DHT de reduzir o SHBG, a proteína transportadora de hormônios sexuais. Evidentemente que a gente sabe que todo esteroide diminui SHBG, né, por conta da sua regulação negativa, né, no fígado, né, da produção de globulinas, e não somente da SHBG, mas também, por exemplo, da TBG, assim como o estradiol faz a regulação para cima. Mas o que a gente observa é que a adição do derivado de DHT parece melhorar a biodisponibilidade dos outros esteroides. Então, eu já observei ali SHBG da ordem de 3 milimolar, por exemplo, entendeu? Que é bem baixo, a referência pode ser em torno de, acho que é 17, se eu não estou enganado, alguma coisa do tipo. Sensacional. E em relação à administração com comparação ao estado alimentado, isso faz alguma diferença por via oral ou por via subcutânea ou intramuscular? Por exemplo, uma refeição prévia em gordura ou administrando em forma de jejum? Sim, na verdade, assim, os esteroides orais, né, que a gente tem aí, não são só, na verdade, ao contrário, os esteroides injetáveis que a gente tem, eles podem ser na forma de orais, por serem também 17-alfa-alquilados. Mas nem todo 17-alfa-alquilado necessariamente vai ser necessariamente um esteroide que vai ser consumido de forma oral. Tudo bem? Boa, entendi. Então, por exemplo, estanozolol, ele é um esteroide 17-alfa-alquilado. A gente tem ele no formato para administração VO, mas também para IM, correto? Ok. O que a gente sabe é que, por exemplo, o consumo de qualquer medicamento de natureza mais hidrofóbica em refeições ricas em gordura pode diminuir sim a sua disponibilidade devido a um washout ali nas próprias fezes, entendeu? Então parte já vai ser perdido ali por arraste, tal qual ocorre com algumas vitaminas também que são lipossolúveis. Então, vitamina A, vitamina D, etc. Evidentemente que isso é muito dose dependente, por exemplo, no caso, se a pessoa consumir um comprimido de estanozolol com, sei lá,
2 ovos, não vai fazer grande diferença. Agora, você imagina a pessoa fazendo com aquela refeição cetogênica, né? Contendo ali, sei lá, creme de leite, bacon, catupiry. Aí Bom, pode impactar, né? aí pode impactar. Da mesma forma que o consumo de alguns outros compostos, né, por exemplo, a cafeína, pode aumentar, sim, a biodisponibilidade de alguns outros esteroides, né? Então, por Eu vi da exemplo, tem... oxandrolona, né? Da Isso, oxandro... exato. Fala mais. Eu apresentei esse trabalho, inclusive, num curso que eu dei também. O pessoal ficou abismado com esse dado de que, por exemplo, a cafeína poderia aumentar a biodisponibilidade da oxandrolona. A quantidade de cafeína era relativamente elevada, né? Então era coisa ali de 500, 600 miligramas para poder aumentar isso. Mas considerando que hoje uma cápsula de cafeína vem em média 400, né? É, tá Então próximo. não é muito difícil. Uma outra questão que é importante, que a gente tem que verificar, é o consumo de inibidores ou indutores enzimáticos em associação com o uso de alguns esteroides. Então, por exemplo, aqueles indutores que podem alterar o metabolismo de fase 1, que é aquele metabolismo de óxido-redução, né, transferência de elétrons, ganho ou perda, podem, por exemplo, diminuir a biodisponibilidade de alguns deles ou ainda aumentar. Então, a gente sabe aí que alguns esteroides podem ser metabolizados por CYP450, né? E uma forma de você inibir essa CYP é utilizando ali os derivados de citros, né? O exemplo clássico que você já deve ter visto, você deve lembrar lá das suas aulas de farmaco, é o da toranja, né? Só que a gente sabe que não existe só toranja que contém ali o inibidor enzimático, né? Que é a DHB, de hidroxibergamotina. A gente sabe que, por exemplo, no Citrus aurantium a gente encontra isso, né? A gente pode encontrar isso, se eu não estou enganado, também na laranja moro, né? Que é como é que é o nome? Morosil, né? Então, o, É, nome isso, comercial. isso vale como um alerta, por exemplo, para aquelas prescrições na qual geralmente o nutrólogo ele costuma associar um esteroide, né? Por exemplo, uma oxandrolona ou algo do tipo, com alguns fitoterápicos, entre outras coisas. Por exemplo, morosil, por exemplo, o Citrus citrus aurantium. aurantium, né? Uma segunda classe que a gente tem que tomar cuidado também é com relação àqueles compostos que podem diminuir a taxa de depuração. Então, por exemplo, a piperina, ela inibe a atividade da glicuroniltransferase, que faz a transferência de um ácido glicurônico para qualquer medicamento que contém um grupo OH, hidroxila, né, Boa. na sua estrutura. Então, se a gente lembrar da estrutura dos esteroides, todos eles têm ali associados no carbono 17 um grupo hidroxila. E o uso concomitante da piperina, por exemplo, pode aumentar a biodisponibilidade desses medicamentos, prolongando, inclusive, seu tempo de ação no organismo, correto? Ou seja, aumentando a meia-vida. O grande problema é que nem todo medicamento que a gente quer, nem todo medicamento a gente quer que permaneça mais tempo ali. Então, por exemplo, você prolongar o tempo de ação, diminuir a taxa de depuração, pode levar a uma sobreposição de dose, fazendo com que ele saia da faixa terapêutica para a faixa de toxicidade. Sensacional, muito bom. Queria que você puxasse um pouco para a prática em Sim. relação à utilização de quais são os esteroides mais costumeiros utilizados nas fases distantes de competição. São as bases de testosterona? Então, na verdade, eu falo assim, não existe droga de off ou droga de contest, né? Você pode fazer um excelente pré-contest utilizando aí nandrolona, decanoato de nandrolona, que o pessoal acha que é uma droga que vai causar retenção absurda, e isso não é verdade. Assim como, por exemplo, você pode usar trembolona em off-season e tem muita gente que acha que é uma droga que só vai ser utilizada em pré-contest. Isso porque a gente tem que entender o seguinte, a ideia de que nandrolona ela retém, etc., é porque ela foi costumeiramente utilizada
em fases de off-season, onde a pessoa está com um consumo, um aporte calórico mais elevado, consumo de carbos mais elevado. E por essa razão, se costumava associar isso, o uso de nandrolona, com uma retenção, assim como o Dianabol, certo? Concordo. Ainda que o Dianabol ele realmente cause uma maior retenção, porque ele consegue aumentar a taxa de reabsorção de água por mimetizar a mineralocorticoides no receptor de aldosterona. Aldosterona. Isso, exato. Assim como, por exemplo, o trembolona, ela vai mais utilizada ali no pré-contest, porque realmente ela tem um efeito anticatabólico muito acentuado e ela faz um up no receptor beta-adrenérgico. Então, já melhorando a sua resposta às suas catecolaminas endógenas e por isso trazendo aquela aparência, né, de mais dry, mais denso. E aí, associado com déficit calórico, fica aquela coisa de que, trembolona vai te deixar seco, mas não é bem isso, né? Sim. Mas, por essa razão ainda, né, quando a pessoa chega para mim hoje, né, o que eu observo? Putz, o cara veio fazendo off, sempre usando a mesma coisa. É Deca, é texto, né, geralmente éster longo, por exemplo, Dianabol, por exemplo, Boldenona, e muitas vezes, né, esses compostos eles têm assim a sua vantagem, mas para algumas pessoas não seria legal. Por exemplo, um cara que já tem uma leve alteração na PA, por exemplo, utilizar drogas que causam realmente uma retenção mais elevada, como um Dianabol, já não seria interessante. Na Né? pressão. Exatamente. Ou então, por exemplo, eu observo muita alteração no perfil lipídico com o uso de nandrolona. E Externo. muitas vezes o cara em off tá lá comendo pra caramba, né? E, porra, usando um negócio que pode piorar. Ou pior ainda, né? O cara no off usando estano, que também já vai piorar muito mais o perfil lipídico, né? Mas, assim, particularmente eu não vejo muito essa questão de droga de off, né? O que se vê realmente são as bases de texto, mas não necessariamente isso confere uma maior sinergia e melhores resultados. E pensando em fármacos complementares a essas bases anabólicas, trazendo para esses adrenérgicos do tipo beta, né, e também antagônicos do tipo alfa, queria que você trouxesse essas classes para a gente. Tá. Então, basicamente, o que nós temos ali são agonistas e antagonistas dos receptores adrenérgicos. A gente pode, por exemplo, pensar, nós temos duas classes, receptor alfa e receptor beta, e cada um deles ali é dividido em subclasses. Então, receptor alfa, alfa 1 e 2, beta 1, 2 e 3, certo? O que diferencia mais um ou outro é a sua distribuição diferencial pelo organismo. Então, por exemplo, aquela gordura glúteo coxal, né, que é chamada ali de gordurinha chata, feminina, ela é mais rica em receptor do tipo alfa 2. O receptor do tipo alfa 2, ele é uma proteína G inibitória, que quando ativado principalmente por noradrenalina, leva a uma inibição da lipase sensível a hormônios, dificultando assim a perda de peso, né? Uma ideia que os bodybuilders trazem é que há necessidade de fazer uma redução do estrogênio para poder perder essa gordura, uma vez que o estrogênio faz o up regulation do receptor alfa 2. Mas a gente sabe que isso não necessariamente é uma verdade. O estrogênio, na verdade, ele tem até um papel importante na lipólise. Então, particularmente, o uso de alguns inibidores objetivando isso, para mim, é desnecessário. Ainda mais em mulheres, né? Principalmente aquelas que estão ali em categorias um pouco mais pesadas, como, por exemplo, a Body Fitness Figure, né? Ou então a Woman's Physique, Woman's Bodybuilding. Com base nisso, a gente pode utilizar, então, lançar mão de um antagonista alfa, no caso, o antagonista alfa 2, para retirar esse estímulo inibitório, permitindo, assim, a ação de outros compostos, por exemplo, beta-adrenérgicos, que, ao ativarem o receptor beta, podem ativar a lipase sensível a hormônios.
Uma Sensacional. pergunta que E muito... me, Pode falar, pode falar. eu queria alguns exemplos da parte de estimuladores do tipo beta 3, principalmente. Então, na verdade, estimulantes beta 3 praticamente eles não estão disponíveis na terapêutica, né? Se eu não estou enganado, acho que tem um medicamento que é utilizado para tratar ali distúrbios de bexiga, né? Pessoas que têm incontinência urinária, por exemplo. Mas para uma pessoa normal fazer uso desse medicamento só para ativar o beta 3 seria completamente desconfortável, porque não vai conseguir fazer xixi, por exemplo, né? E Ah, dentro do fisiculturismo, os broncodilatadores. sim, então, aí vem a questão. Apesar do que se é preconizado de que, por exemplo, o clenbuterol seria uma droga beta 2 adrenérgica, a gente sabe que devido à sua estrutura, né, não é uma catecolamina clássica, ou seja, tem aquele grupo fenol com duas hidroxilas, aquele grupo benzeno, aliás, com duas hidroxilas. Na verdade, é um benzeno associado a uma amina e também a dois átomos de cloro. Isso aumenta a afinidade dele pelo receptor beta de forma geral, então beta 1, 2 e 3, né? Tornando um potente aliado à queima de gordura, problema que ele pode trazer mais consequências também em termos de colaterais. Por ser inespecífico, ele vai ativar o receptor beta cardíaco, por exemplo, trazendo aquelas consequências indesejáveis, como um aumento no inotropismo e no cronotropismo. Que muito bom. E aí, na parte de insulina, Sim, você percebe um benefício tanto pela mais facilidade de captação dos nutrientes que estão sendo oferecidos na refeição, ou você percebe uma resposta realmente anabólica muito expressiva, e também na prática você percebe o uso mais de insulinas de ação rápida, como a Humalog, ou de ação lenta. O que você pode nos trazer de informação? então, Rodrigo, a insulina, cara, ela é um hormônio que, como eu disse, ela não deve ser utilizado por pessoas que são ainda iniciantes. Mesmo usuários avançados têm que tomar muito cuidado, uma vez que um erro mínimo na dose pode trazer aí o indivíduo a óbito. O que que eu observo? A insulina ela tem duas vias de ação, uma via rápida e uma via mais tardia. Geralmente a via rápida é aquela que promove uma maior captação de potássio e de glicose para dentro da célula. Por essa razão, também traz bastante água, aumentando o pump, e isso pode realmente ter aí um efeito a longo prazo por ativação de IBGF ou qualquer coisa do tipo, aumentando o anabolismo. Só que o anabolismo proporcionado pela ativação do receptor de insulina, via AKT, mTOR ou via MAP quinase, ela é de efeito tardio. Então não adianta o cara falar que vai fazer o uso por 2 semanas e achar que vai virar o Ronnie Coleman, entendeu? Assim como a quantidade de insulina utilizada por fisiculturistas que buscam aí um next level, vamos dizer assim, ela é muito mais alta. Hoje, o que a gente observa é que os atletas têm trabalhado muito com essa ideia da ação rápida da insulina em protocolos do tipo pulso. Então, por exemplo, preciso melhorar meus deltoides. No dia de deltoide, eu vou casar isso com uma estratégia nutricional, por exemplo, um carbo alto, né? Vou fazer um treino muito mais intenso e vou utilizar a insulina, seja só pré-treino ou utilizar a insulina durante esse dia todo, né? Isso é uma estratégia para poder estar melhorando alguns pontos fracos do fisiculturista. Até porque, como a gente, assim, não existe uma maneira, padrão para poder se discutir o uso de insulina. Se a gente for pegar por um esquema terapêutico, né, a gente tem que calcular o DTD, a dose total diária do insulino dependente, e depois aplicar aquela regra de 500 e sensibilidade para poder verificar quanto de carboidrato ele deve ingerir para cada unidade de insulina. Mas só que a gente tem que lembrar que o usuário de esteroides, o atleta, ele já tem ali uma sensibilidade muito mais elevada, então não adianta a gente aplicar o mesmo tipo de regra. Por exemplo, o DTD do insulino dependente seria o peso vezes 0,5 unidade por dia. Então, um indivíduo aí, por exemplo, de 80 quilos usaria 40 unidades de insulina. Já um indivíduo de 80 quilos fisiculturista, querendo buscar ali um outro padrão,
ele já usaria praticamente o dobro, 80 unidades de insulina. E aí, Olha só. nesse ponto a gente faria o quê? O mesmo tipo de divisão que a gente faz com o insulino dependente. Metade da dose de ultralenta, por exemplo, a Lantus, a glargina, e metade da dose de regular, mas regular para a gente não é bom, né? Porque o pico de ação pode ser muito demorado, e isso pode complicar para quem faz as refeições certinhas. E por isso se dá preferência pela de ação ultra rápida. Então tem a Humalog Lispro, temos ali a Asparte, né, a Pidra, a Glulizina e o que eu considero mais seguro, né, o uso. Mas assim, particularmente, eu tenho trabalhado cada vez menos com o uso de insulina com os atletas, por julgar que não é um dos melhores hormônios, porque apesar dos ganhos descomunais traz consequências sérias, né, a longo prazo, entre outros, por exemplo, a dilatação abdominal, aquele acúmulo de gordura visceral. E isso no fisiculturismo hoje já está se tornando algo que as pessoas estão questionando a validade, se é realmente legal a gente ter atletas com essa dilatação, se é isso que significa ser um atleta de bodybuilding, que nada se parece com aquele pessoal da década de 80, que tinha aquela apreciação do físico. Verdade, hoje o estético tem sido muito levado em consideração, e esse termo estético hoje se resume à cintura controlada, né? Basicamente. Não é? E assim, aí dando sequência à parte peptídica, né? Estávamos falando de insulina, aí você já citou que a insulina vem sendo pouco difundida, pouco utilizada, mas em contrapartida vamos falar de GH, né? O GH Então, certamente é uma droga que aparece em todos os momentos, que né? todo mundo quer. Exato. Cara, assim, eu vou te falar, o GH, eu falo que o atleta tem que considerar o GH como um investimento. Por quê? Porque as dosagens de GH que realmente vão trazer algum efeito estético não são dosagens baixas, né? E, de preferência, os efeitos do GH eles ocorrem a longo prazo, tal qual com a insulina, né? São efeitos tardios, ali via Janus-quinase, por exemplo. Bom, o que seria, então, dosagem de uso de GH para fins estéticos? Eu considero a partir de 4 unidades. Por quê? Porque a gente observa que, estudo mesmo, alguns controlados, a gente tem aí no PubMed alguns exemplos, mostram que o uso de poucas unidades tem pouco efeito realmente anabólico e pouco efeito na lipólise, né? Que é o que a pessoa acha, vou tomar ali 2 uizinhos de GH e vou ficar bonito para ir para a praia no final do ano. Não é bem por aí, né? Ao contrário, o GH a gente tem que tomar um cuidado com ele, por quê? Devido à sua ação, né, de ser hiperglicemiante, ele acaba levando a disparo de insulina, ele por si só aumenta o IGF, e esses dois hormônios vão ter uma ação sinalizadora central na somatostatina, né? Somatostatina é o regulador natural da liberação de GH, ele é contra-regulatório do GH-RH. E Perfeito. aí tem aquela questão. Se eu estou usando o GH exógeno como medicamento, o meu organismo não sabe o que é exógeno do que é endógeno. Eu Aí, vou ativar a via feedback. de Exato, eu vou ativar a via de somatostatina de qualquer maneira, e a somatostatina ela não vai ter efeito inibitório só sobre o GH. Ela também inibe a secreção de TSH. Então, o indivíduo em uso de GH, especialmente ali no longo prazo, ou em doses um pouco mais altas, ele acaba se tornando um hipotireoideu. Dependente. Exatamente. Caramba, que bacana essa informação. E aí, Você então, entendeu? o TSH, para quem não sabe, é o hormônio que estimula a tireoide. Então, você Isso. vem trazendo essa correlação direta com dois fatores primordiais para perda de gordura, principalmente, eu poderia caracterizar, né? Exatamente. Porque aí você imagina que essa desregulação no TSH vai levar a uma diminuição na sinalização lá na tireoide, uma diminuição na concentração de T4 e T3, e a gente sabe que essa desregulação também vai ter efeito sobre a leptina, né? E a leptina está diretamente relacionada com a busca de alimento e acúmulo de gordura e regulação da fome em nível central.
Então, assim, o cara, às vezes, ele está fazendo o uso do GH de uma forma errônea, ele corre o risco de ficar diabético por conta do seu efeito diabetogênico, ele corre o risco de perder a sua sensibilidade à leptina e também ainda desenvolver um quadro de hipotireoidismo. Então, por isso que a gente fala, fazer o uso do hormônio em dosagens que simulam o fisiológico, por exemplo, dosagens ali de reposição, é uma coisa. A alta performance é outra. Assim como, por exemplo, a gente tem que ficar muito atento sobre qualidade de produtos. Então, já vi relatos aí de pessoas usando 40 unidades de GH. Caramba. E, sinceramente, não parecia que usava dois, Era um King né? Tropin, quem E olha sabe? lá ainda. É, Isso né? se não fosse só água bacteriostática, né? Caramba, hein? E aí, dando sequência ainda a esse tipo de composto, a parte dos SARMs, Opa, como é que você caracteriza? olha, o SARM eu gosto e desgosto. Por quê? Pense que os esteroides são medicamentos que a gente, pelo menos alguns deles, a gente tem uma boa noção de farmacocinética, farmacodinâmica, em casos de toxicidade ou alguma alteração um pouco mais aí esdrúxula, a gente consegue trabalhar legal. E os SARMs são moléculas desconhecidas ainda. Nós temos alguns SARMs que já foram mais bem estudados, então a gente consegue trabalhar um pouco melhor, mas tem outros que a gente ainda está fazendo tentativa e erro. Eu vou citar como exemplo aí de dois que são legais e são promissores. O Ostarine, né? Ele é o SARM mais bem estudado até o momento. Se você der um search aí no PubMed, você acha mais de 1000 artigos envolvendo Ostarine. Só que ele não é um SARM que tem dissociação completa anabólico-androgênica. Então, assim, ocorre virilização com o uso de Ostarine, ocorre supressão de eixo. E o RAD 140, né? Ou a testolona. Esse é um outro análogo também do receptor androgênico e que consegue apresentar realmente uma boa dissociação do efeito anabólico androgênico, atuando em altas doses até como um antiandrogênico nos tecidos androgênicos, principalmente no urogenital. Então, olha que Muito interessante, a bom. gente poderia fazer o uso de um SARM que tem efeito anabólico, realmente, ele consegue ativar positivamente o receptor androgênico no aparelho apendicular, ossos, músculos, e negativamente nos tecidos androgênicos, o que é fantástico. O RAD, ele já foi testado em primatas, inclusive, demonstrou, assim, efeitos sensacionais, né? Lógico, não é nada assim comparável a um esteroide, mas se a gente for pensar em termos de custo-benefício, vamos dizer assim, né? Eu não digo nem custo-benefício, mas na verdade custo-efetividade, eles são muito promissores. Entretanto, a gente tem Ah, outros aí que a gente não tem ainda muita informação. Então, por exemplo, os LGDs, né? Apesar de serem SARMs potentes, eles também têm ali efeitos colaterais pronunciados. Então, por exemplo, o LGD 4033, né, o ligandrol, ele apresenta supressão no FSH, ele piora bastante o perfil lipídico, né, diminuindo bastante o HDL. E tem ainda um que é super promissor, só que os estudos ainda estão em plaquinhas de Petri, que é o YK11, que é nossa. um agonista parcial do receptor androgênico. Ele tem um mecanismo de ação um pouquinho diferente dos andrógenos, né? Então ele não ativa necessariamente só o domínio LBD, mas só que também o domínio de dobradiça do receptor. E isso que confere a sua seletividade parcial em cada tecido. Em- em- Em teoria, ele é um SARM que consegue aumentar a expressão de folistatina, além de vários outros genes que estão associados aí com efeito miotrópico, por exemplo, o MIF, o MIOD, miogenina, entre outros, né? Agora, infelizmente, enquanto a gente não tiver outros estudos aí que seja cobaia, né, que seja rato, que seja macaco, ainda se torna tentativa e erro porque a gente não sabe nem dosagem, nem dados de toxicidade ou coisas do tipo. Sensacional. Então, realmente, as pesquisas que eu vinha fazendo em relação aos estudos clínicos foram
pouco concluídas, eu não encontrei boas informações para ter direcionamento. E E, dificilmente você vai encontrar. né, e encontrei esses impactos negativos também em relação à supressão, que aí, pô, pensando numa comparação anabólica com uma base de testosterona, que vai gerar supressão também, mas pensando num SARM, né, que não vai gerar a resposta esperada, estética, né, desejada com o uso de algum fármaco, aí eu acho que a briga fica um pouco difícil de acabar optando pelo SARM em grande parte dos casos, principalmente falando de atletas. Sim, com certeza. A grande questão é que é o seguinte, o SARM, ele ainda apesar de seus efeitos pouco pronunciados, ele já foi classificado como doping pela WADA, e isso acaba dificultando um pouco também até o avanço nos estudos, né? Por essa razão, a gente ainda discute a real validade de avançar os estudos com SARMs para fins estéticos. Talvez para fins clínicos sejam interessantes, mas dificilmente eles vão se desenvolver pesquisas mais profundas em termos de aumento de performance esportiva. Até por questões históricas, né? Se a gente for pensar que os esteroides surgiram num contexto histórico completamente diferente do nosso, né? Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, a briga dos aliados com o eixo, a necessidade da supremacia militar, e que acabou depois se estendendo ali para os Jogos Olímpicos, alavancou as pesquisas nesse campo, né? Naquela época, 1940. Hoje, dificilmente a gente vai ter um evento desse tipo que realmente que propiciaria pesquisas mais avançadas nessa área. Muito bom. E aí, pensando agora, mudando um pouco de cenário, numa parte de finalização, um dos Hum, fármacos que ainda são utilizados, queria saber tanto conhecimento teórico quanto prático, são os diuréticos. Mas diurético não é seletivo, ele não vai tirar só é. aquela água que te resta subcutânea. Fala um pouco mais, por favor. Pois é, cara. Então, hoje, cada vez mais a gente não usa diuréticos. Justamente por quê? Porque, diferentemente do que a gente observa aí, vai nas lutas, onde o cara ele pode forçar ao máximo a desidratação para poder se encaixar em uma categoria, e depois ele só põe um soro na veia e tá tudo certo. No fisiculturismo, um erro na dosagem de diurético pode acabar com o trabalho de 16, 20 semanas de preparação. Então, por essa razão, a gente tem buscado hoje a, estratégias mais pautadas em fisiologia renal mesmo e balanço hidroeletrolítico para evitar o uso dos diuréticos. Como a gente sabe, a gente tem ali classes de diuréticos, a gente tem ali os poupadores de potássio, a gente tem ali os inibidores de alça, e como você mesmo disse, eles não são seletivos. Entretanto, tem uma coisa que é muito importante que as pessoas acabam ignorando, que é o movimento de fluidos dependendo da forma como se perde água. Então, se ela vai do interstício para o tecido, para o meio intracelular, ou se ela acaba extravasando e se mantendo no meio extracelular, ou seja, no interstício. E isso se dá justamente por quê? Por conta de diferenças na osmolaridade causada pela forma de desidratação que a pessoa sofreu. Então, por exemplo, se ela sofre um determinado tipo de desidratação, por exemplo, suor, uma sauna, uma banheira de imersão, o movimento do fluido, ele vai ser da onde? Vai ser de dentro da célula de volta para o interstício. E a água que a Perfeito. pessoa perde não é somente do interstício, é também de dentro da célula. Então você acaba ficando com células Entendi. cada vez mais murchas, que é o que acaba trazendo aquele efeito de flatness no atleta. E o pior, depois isso tem um rebote, né? Tem um reganho dessa água. E a água não vai para o lugar que a gente quer. Pois é. Engraçado, né? E o mais engraçado é que, como isso é tão óbvio, a pessoa faz isso e depois percebe que, ao fazer uma grande refeição lixo, né, comendo tudo que viu, com sódio pra caramba, com tempero, ou seja, reestabelecendo a osmolaridade, essa água vai para onde? De volta para o músculo. Mas não é Por fácil, isso, né, fazer esse controle. claro que não, porque a gente não tem uma medida de quanto que o cara tem que comer para poder corrigir isso.
Por isso que o trabalho de finalização ele é muito próximo com o atleta. E por isso que eu também não acho legal para o usuário recreativo tentar ficar com aquela aparência mais dry, mais seca, pelo uso desses diuréticos, ou chás diuréticos, ou suplementos que simulam a ação de diuréticos, né? Apenas para poder ficar um pouquinho mais bonitinho. Até porque a gente sabe que a regulação da diurese, a regulação ali da retenção de sódio e água, está associado diretamente com mecanismos humorais, então, por exemplo, as alterações na pressão arterial, e a gente sabe que nós temos limiares, né, nos baroreceptores para poder reconhecer o que é uma pressão alta e uma pressão baixa. E quanto mais alto você vem mantendo a sua pressão, o seu corpo passa a entender o quê? Que aquele é um novo limiar e você vai desenvolvendo uma hipertensão arterial. Caramba, que incrível. Ó, nós temos mais 4 minutos e eu preciso perguntar também sobre os inibidores seletivos de receptores estrogênicos, que são utilizados normalmente durante o ciclo. Sim, na verdade, assim, os SERMs, eles têm sido utilizados muito mais do que hoje os inibidores de aromatase, justamente porque as pessoas tinham aquela ideia de que o estrogênio era o grande vilão. Mas, na verdade, a gente sabe que o maior problema, principalmente para os culturistas, é a ação do estrogênio na glândula mamária, que pode trazer uma ginecomastia. Sendo assim, a gente considera muito mais válido o uso de um inibidor seletivo, por exemplo, um tamoxifeno, que vai ter essa ação somente ali no tecido mamário, sem que ela traga consequências, como, por exemplo, alteração no perfil lipídico, na densidade óssea, na libido, né? Que é muito característico de quando o cara está utilizando um inibidor de aromatase, principalmente de forma errônea, né? A gente tem que entender que os inibidores de aromatase, eles são medicamentos antitumorais e que a sua taxa de sucesso é muito elevada e para tratamento de câncer, né, de tumor, as dosagens utilizadas, por exemplo, de anastrozol são de 1 miligrama a dia. E tem fisiculturista querendo utilizar isso para poder baixar o estrogênio por causa de retenção. Puta, o que eu mais vejo é Exato, 1 miligrama a fora de cada 3 lógica. dias. Né? Não, a cada 3 dias ainda tá legal. O problema é quando o cara usa todo dia. Ah, entendi. Aí E aí acaba você sendo vai lá, exagero. e aí você acaba olhando lá, por exemplo, o perfil lipídico do cara, tá uma porcaria. Por quê? Porque o estrogênio que vai fazer esse up do LDL receptor lá no fígado, né? Aumentando a captação de LDL e aumentando a HDL no sistema. Ó, Isso pode trazer ainda mais consequências, né? Pode levar uma esteatose, ainda mais se a dieta tiver aquela beleza, né? ó, e acho que dá tempo ainda. Fala um pouquinho, caso o indivíduo tenha supressão do eixo e queira reestabelecer, HCG com clomifeno é uma boa combinação? Tem sido considerada a melhor combinação. Saiu um estudo, inclusive, na Journal of Andrology, né, mostrando a eficácia do uso de HCG com clomid, né, em dosagens de 3.000 unidades dia sim, dia não, every other day, junto com 50 miligramas de clomid a cada 8 horas. Isso por uma terapia de em torno de 8 a 12 semanas. Ou seja, toda a terapia é longa, assim como desmames de drogas também são longos, e por isso deve ser respeitado a cinética das drogas. Ou seja, calcular quanto tempo depois da última aplicação de esteroides iniciar a TPC. Por exemplo, ésteres longos, a gente pensa em, por exemplo, média de 40 dias, 50 dias em média. Muito bom. Adam, eu vou finalizar antes que feche na nossa cara. E parabéns por todo o conhecimento. Obrigado por disponibilizar do seu tempo. Já fica o convite para realizarmos outra live no meu Instagram pessoal também. É sempre um prazer estar te ouvindo, viu? Parabéns mais uma Muito vez. obrigado, Rodrigo. Gente, obrigado e deixem aqui o comentário de vocês, vai ficar salva para a galera aí que não assistiu, tá bom? Exatamente. Obrigado por todos que ficaram presentes nessa live. Compartilhe com outras pessoas, assistam novamente. E amanhã tem mais live aqui na Plenitude, não percam. Toda semana a gente vem trazendo grandes convidados como o Adam. Valeu! Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Falou! Tchau, tchau.